eu quero ler com você 2 Timóteo capítulo 4, o versículo de número 11. Quem encontrou pode dizer amém. Diz assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Vamos orar. Pai, te dou graças por tua palavra, por tua presença, e peço que o Senhor fale ao coração desta igreja, que o Senhor nos ensine através dessa palavra, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Gente, nós estamos falando sobre legado, é o tema do ano da igreja. Nós não vamos falar o tempo todo disso, mas nós precisamos falar pontualmente. De tempo em tempo a gente vai sempre reforçar esse tema, porque 2026 para a Batista Vida é esse ano de construção do legado que nós vamos deixar para a próxima geração. E eu quero pregar essa noite sobre o tema legado apesar dos erros. E eu quero falar sobre isso hoje porque às vezes nós temos aquela sensação de que para criar um legado ou para deixar um legado nós temos que ser perfeitos. Quando a gente vai falando sobre o legado, legado é aquilo que nós deixamos não nas mãos das pessoas, mas legado é aquilo que a gente deixa implantado nas pessoas, na vida dos outros. Legado não é a herança, ou dinheiro, ou patrimônio que você deixa para o filho. Legado é aquilo que você deixa na essência do seu filho. Aquilo que você deixa dentro dele, dentro da sua filha, dentro da sua família. E é interessante porque nessa construção do legado, se tem algo que nós precisamos hoje pensar e entender, é que para deixar um legado, não é só quem tem uma vida perfeita. Até porque a Bíblia diz que nós não conseguimos ter uma vida perfeita sem erro. 1 João 8 diz: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. A Bíblia também diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não conseguimos viver uma vida perfeita. Há momentos que nós falhamos, erramos. A grande questão é que nós temos que fugir de uma vida marcada por erros. Fugir de uma vida marcada por falhas em sequência, erro após erro, falha após falhas. Mas se falhamos em algum momento, e aqui está o foco da mensagem essa noite, porque de repente a gente vai vendo a igreja desde o culto da virada falando sobre legado, aquilo que nós vamos deixar. Mas algumas vezes nós olhamos para trás e percebemos falhas da nossa caminhada, falhas da nossa vida. Talvez tivemos falhas grandes, terríveis ou pequenas em 2025. Mas eu preciso hoje convidar você a olhar para 2026 e entender que ainda que em algum momento nós falhamos, é possível olhar daqui para frente com esse entendimento, entendendo, um dia eu errei, um dia eu falhei, mas no nome de Jesus, daqui para frente eu quero me levantar e construir um bom legado para a próxima geração. Quem está comigo pode dizer um glória a Deus bem forte comigo. Então não é só quem vive uma vida perfeita consegue deixar um legado que permanece, até porque nós estamos dizendo que não tem como ter uma vida de nunca ter errado. Então nós vamos entender que legado não é sobre nunca errar. Legado não é sobre nunca ter errado. Legado tem a ver sobre o que permanece depois que erramos e como nós aprendemos com os nossos erros. Talvez o maior legado que eu vou deixar, o que você vai deixar, talvez ele é fruto de um erro, fruto de uma falha, não por causa do erro em si, mas por causa daquilo que você construiu ou conseguiu construir depois do erro, depois da falha. O legado não se constrói no dia que a gente cai, o legado se constrói depois que você cai e se levanta. O legado não se constrói no entendimento, como que eu caí? Mas o legado se constrói com aquela questão, como que eu consegui levantar novamente? Então se em algum momento de 2025 nós caímos, ou na nossa jornada para trás, eu quero crer e declarar sobre a vida dessa igreja que 2026
é o ano que nós vamos nos levantar. Deixa eu ver um glória a Deus aqui bem forte. É o ano que nós vamos olhar para frente e vamos dizer: eu vou deixar um legado que permanece. Você consegue levantar uma das suas mãos comigo e declarar? Diga: eu vou deixar um legado que permanece. Você pode dizer um glória a Deus por isso aqui essa noite? Então a pergunta para 2026 não é se eu falhei. A pergunta para 2026 não é se erramos em algum momento. A pergunta para 2026 não é isso. Não é se falhamos na caminhada, porque sempre falhamos, ou algumas vezes já falhamos. A pergunta para 2026 é: o que eu deixarei apesar das minhas falhas? O que eu vou deixar para minha família apesar dos meus erros? O que eu vou deixar para essa geração apesar das falhas que eu cometi? Então a pergunta para 2026, pensando no legado, é exatamente essa. E para essa reflexão, e pensando exatamente nisso, eu quero olhar com você a vida de um homem na Bíblia que cometeu alguma falha, que cometeu um erro, e por causa do erro que ele cometeu, ele foi rejeitado. Normalmente nós somos rejeitados por causa de erros. Dificilmente a gente vai ser rejeitado por acertos. Normalmente nós somos rejeitados por causa dos nossos erros. E olhando aqui, quero olhar com você um personagem da Bíblia que por causa de erro ele foi rejeitado, que por causa de erro ele foi desacreditado. Porque algumas vezes nós chegamos em um momento da vida assim, desacreditado. Chegamos em um momento da vida exatamente assim, com um nível de rejeição muito alto por causa de falhas, por causa de erros, por causa de coisas que fizemos, palavras que falamos. Mas eu quero olhar para alguém na Bíblia hoje com você, que falhou, que errou, que foi rejeitado, mas que no final se tornou parte do maior legado da igreja primitiva. E eu quero crer no nome de Jesus, que essa será a nossa história, essa será a tua história. Apesar de erros passados, nós vamos deixar um bom legado para a próxima geração. Você crê comigo para dizer um glória a Deus? E o nome da pessoa que eu quero falar sobre ela hoje se chama João Marcos. Como é que chama? João Marcos. Quem foi João Marcos? João Marcos foi um dos discípulos da igreja primitiva, filho de Maria. Foi na casa de sua mãe, onde os cristãos se reuniam para orar. E esse João Marcos, ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, em Atos capítulo de número 13. Lembra que eu citei Atos 13, quando oramos aqui pelo casal que está indo para Goiânia? Em Atos capítulo 13, a igreja se reúne para orar, e o Espírito Santo diz: separa para mim Paulo e Barnabé, e envia eles para essa jornada. A igreja impõe a mão sobre Paulo e Barnabé e envia eles para as missões. Quando eles vão juntos, a Bíblia nos diz e deixa claro que João Marcos, ele vai junto também com essa equipe para essa viagem. Quando Atos 13, Paulo e Barnabé, preste atenção, estão dizendo: vamos para uma viagem missionária, vamos fazer algo, vamos fazer a obra, quem é que vai conosco? João Marcos diz: eu vou, conta comigo. João Marcos diz: eu estou na equipe, eu estou junto. E eles começam a viagem missionária juntos, eles começam aquela jornada juntos. Porém, no caminho, no meio da jornada, João Marcos toma uma decisão que quase compromete o seu legado. Ele decide ir junto com eles, mas no decorrer do caminho, ele toma uma decisão contrária. E a decisão que ele toma, ele decide voltar atrás. E você sabe como é muito ruim quando você chama alguém, ou quando alguém diz: eu vou com você, eu estou junto com você, e de repente no meio da caminhada a pessoa muda de ideia e diz assim: olha, eu não vou mais não, vai sozinho, eu vou voltar. Sim ou não, gente? É ruim, porque às vezes você está contando com quem está junto, contando que aquela pessoa está junto com você, ela te prometeu que iria até o final, mas no decorrer, em algum momento do caminho, está dizendo: eu não vou mais. João Marcos, ele diz isso. João Marcos, por algum motivo, no meio da jornada, ele simplesmente desiste. Quantas pessoas têm a vida marcada por desistências no meio do caminho? Quantas pessoas têm a vida marcada porque desistem no meio de um projeto? Quantas pessoas têm a vida marcada porque desistem no meio de uma caminhada?
Quantas pessoas têm a vida marcada, que dão a palavra para você, dão a palavra para mim, que vai fazer, que vai até o fim, que vai comprar, que vai pagar, que vai fazer o trabalho, que vai terminar, que vai entregar a obra, enfim, mas nunca conseguem concluir aquilo que prometeram. São pessoas que ficam marcadas por alguém que não conclui, alguém que para no meio do caminho. João Marcos agora, ele simplesmente para no meio do caminho. Era para estar na jornada toda, mas ele desiste de parar. Ele começa bem, mas no meio do caminho ele desiste. Em Atos capítulo de número 13, o versículo de número 13, olha comigo na sua Bíblia. Atos 13, diz assim, vamos colocar na tela. Atos capítulo 13, o versículo de número 13, olha o que diz. Atos 13, o versículo de número 13. Diz assim, olha comigo. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele, chegando a Perge da Panfilha, mas quem, gente? Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então Atos 13, 13, está dizendo que ele simplesmente volta. Todo mundo continua a viagem, mas João Marcos na Bíblia não diz o porquê. Ele simplesmente abandona Paulo, abandona Barnabé na primeira viagem missionária. E não é por um cansaço momentâneo, é simplesmente uma ruptura ministerial. Ele simplesmente decide voltar para trás. E quando João Marcos desiste, quando João Marcos volta, o apóstolo Paulo vê a atitude de João Marcos como um erro, vê a atitude de João Marcos como uma falha. Paulo agora ele vai olhar para o João Marcos e vai dizer, esse menino não é de confiança, porque ele fala que vai, mas no meio do caminho ele volta. Certamente você conhece pessoas assim, pessoas que você olha e fala assim, não, que ele não dá, porque ele começa o serviço e não termina. Conhece alguém? Não levanta a mão não. Ele fala que vai fazer, mas não faz. Fala que isso, mas nunca cumpre. Ou começa e não termina. Quantas pessoas são marcadas por isso? Tem um monte de coisa começada, um monte de curso começado, um monte de projeto da igreja começado, um monte de projeto da vida pessoal que começou, mas não conclui. Paulo agora passa a olhar para o João Marcos com esses olhos, dizendo, o João Marcos é alguém que começa, mas não termina. Então é interessante porque Paulo perde a confiança em João Marcos por causa disso. Tanto que em Atos capítulo de número 15, passa um tempo depois, esse moço Barnabé, ele volta para o apóstolo Paulo e ele diz, Paulo, lembra de João Marcos que voltou lá atrás? Lembro. E aí Barnabé diz para ele, Paulo, vamos trazer João Marcos de volta? Vamos chamar João Marcos para estar conosco novamente? Vamos trazer João Marcos novamente para caminhar conosco? Sabe qual foi a resposta de Paulo? Atos capítulo 15, versículo 37, versículo 38. Quando você encontrar, se puder dizer um glória a Deus no seu lugar. Atos 15, 37 e 38, olha comigo na tela que diz. Atos 15, 37. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo quem, gente? João, chamado Marcos. Barnabé está dizendo, Paulo, vamos chamar o João Marcos para caminhar conosco. Aí olha o verso 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Por causa da desistência de João Marcos em Atos 13, agora em Atos 15, quando vão dizer, Paulo, vamos chamar ele de volta, Paulo está dizendo, não, eu não vou chamar aquele que desistiu, eu não quero que aquele que um dia desistiu caminhe agora conosco, eu não quero que chame ele porque ele nos abandonou, ele desistiu da caminhada, ele foi embora. E aí então Paulo olha para a atitude de João Marcos como um erro, e agora ele está recusando que João Marcos volte. A decisão de João Marcos em Atos 13 quase custa para ele o seu legado. A decisão de em Atos 13 agora compromete, ou quase comprometeu, a caminhada de João Marcos. Porque quando alguém está tentando trazer ele de volta, Paulo está dizendo, não dá, não tem jeito. Quantas vezes acontece isso comigo, com você? Alguém tenta nos introduzir de novo, mas talvez um líder, um pai, uma mãe, um chefe, um trabalho, uma pessoa que te conheceu no momento que você falhou, diz assim, não, aquele não.
Pode chamar qualquer um, mas não chama aquele moço não. Não chama aquela menina não. Não chama aquele irmão não. Não chama não por quê? Não, porque ele não é de confiança. Ele não consegue concluir o que fala. Ele não vai até o final. João Marcos era alguém, igreja, que tinha a característica de desistir no meio do caminho. Em Atos 13:13, ele desiste da viagem. Ele abandona Paulo. Só que como que você vai acreditar em alguém que abandona o líder espiritual e também alguém que um dia abandona a caminhada com Jesus? O que você acha? João Marcos, ele não desistiu só da viagem com o apóstolo Paulo. Se você olha comigo em Marcos, no capítulo de número 14, olha só, Atos 14, versículo 51, Atos capítulo 14, o versículo de número 51 e 52, nós vamos encontrar um jovem que também um dia desistiu. Marcos capítulo 14, 51 e 52, olha comigo aqui na tela, por favor. Então nós voltamos no Evangelho de Marcos, está descrito: e certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e os jovens lançaram-lhe a mão. 52. Mas ele, largando o lençol, fez o quê? Fugiu deles nu. Esse texto mostra para nós sobre um jovem que estava enrolado no lençol, seguindo a Jesus, seguindo ali os discípulos junto com Jesus. Mas de repente o texto está dizendo que ele simplesmente faz o quê? Ele abre mão do lençol e ele decide voltar. Ele simplesmente volta atrás. Esse jovem aqui do Evangelho de Marcos é quem? É João Marcos. É o próprio João Marcos, que desiste da caminhada quando está envolto no lençol, em Marcos capítulo 14, seguindo Jesus, ele volta. E é o mesmo João Marcos que quando sai na viagem missionária com o apóstolo Paulo, anos mais tarde, no meio do caminho, ele simplesmente decide o quê? Voltar. Quem está me entendendo até aqui para dizer um glória a Deus, bem forte comigo? Então, olha as características de João Marcos. O apóstolo Paulo olha para as características de João Marcos como um erro, como uma falha. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: não serve para andar comigo mais. Você já falou isso sobre alguém? Sim ou não? Esse não serve para caminhar comigo mais. Quem já falou isso sobre alguém? Muitos de nós. O problema é se alguém já falou isso. O problema é se alguém já falou isso sobre mim. O problema é se alguém já falou isso sobre você. O apóstolo Paulo falava isso, ou falou isso sobre João Marcos. Esse não serve para caminhar comigo. E aí eu preciso que você entenda algo comigo essa noite. Quantas pessoas não começaram o ano de 2026 assim? Com essa marca na vida. Quando alguém vai tentar falar de João Marcos para o apóstolo Paulo, está dizendo: esse eu já conheço. Não dá para caminhar comigo, porque ele desiste no meio do caminho. Quantos de nós começamos 2026 exatamente com uma marca assim? Uma marca por causa de falhas que cometemos, erros que cometemos. E aí, assim como o apóstolo Paulo está rotulando Marcos e dizendo: esse para mim não serve, não pode voltar a caminhar comigo. Muitos de nós às vezes fomos rotulados por alguém por causa dos nossos erros. Muitos de nós somos rotulados por alguém por causa da nossa falha. É quando a sua mãe, seu pai diz assim: eu não acredito mais em você. Você sempre promete que vai mudar, mas nunca muda. Talvez é porque errou mesmo. Não é que o pai e a mãe estão mentindo. O apóstolo Paulo não está inventando algo sobre Marcos. Marcos realmente desistiu. Mas quantos de nós começamos um ano, começamos uma jornada, mas a gente está rotulado, alguém olhando para mim, para você, está dizendo: você começa, mas não termina. Quem sabe quando você chegou, ou já falou em casa assim: 2026 eu vou estudar. Aí alguém riu, cutucou alguém do lado e falou assim: aí, de novo. Mais uma vez. Vai começar e não vai terminar. Ou quando você diz assim: olha, esse ano vou ter um projeto novo, eu vou fazer isso, aquilo outro.
Aí talvez alguém na família já dá aquela risadinha com tu, com o outro aí. De novo. Vai ser igual das outras vezes. Começa, mas não termina. Não é que estão mentindo. É por causa do histórico de falha. Quem sabe quantos de nós começamos 2026, mas tem uma marca sobre nós, alguém dizendo assim: você nunca permanece. Desiste no meio do caminho. Desiste, você nunca dá sequência, você nunca consegue continuar o que começou. Talvez muitos de nós estamos com essa marca. Tudo que começou deu errado. Tudo que tentou em 2025 deu errado. Tudo que você botou a mão em 2025 deu errado por falhas. Porque você errou, fez negócio errado, tomou decisão errada, errou, pecou, mentiu, desistiu, enfim, quantas falhas. Mas a gente já entra em 2026 e às vezes estamos trazendo essa marca. E talvez o pior que você mesmo está olhando para você e dizendo: eu não vou conseguir, eu nunca consigo, eu sempre desisto, eu não sei por que eu não dou conta, eu não sei por que eu não consigo chegar até o final. E aí você passa a acreditar naquilo que estão te rotulando. O apóstolo Paulo estava rotulando o João Marcos e dizendo: esse não tem como andar comigo porque ele desiste. Mas ainda que o apóstolo Paulo dizia isso sobre João Marcos, o céu estava escrevendo uma outra narrativa acerca de João Marcos. E eu vim essa noite, Batista Vida, dizer para você: ainda que você falhou muito lá atrás, e rotularam você como alguém que falha, que não permanece, que não conclui, mas eu vim hoje dizer que o céu pode, a partir de hoje, escrever uma nova narrativa ao teu respeito. Se você crê, diz um glória a Deus bem forte comigo. Agora, como? O legado não nasce do tropeço, ele nasce da restauração. Então a gente está falando sobre o legado da Batista Vida. Não é porque nós queremos uma igreja perfeita, porque nunca vai ter. Não é porque nós estamos buscando gente perfeita, porque não vai ter. Nós estamos falando sobre o legado, porque apesar das nossas falhas, é possível construir um legado, porque o legado está na restauração. Pode ter errado o que for, mas há poder no nome de Jesus para restaurar você. Pode ter falhado tanto que for, pode ter feito negócio errado quantos foram, mas eu creio no poder de Deus na tua vida e na minha vida. Talvez você olhe para você mesmo e diz: eu não sou capaz, eu também não sou capaz de muitas coisas, mas há um Deus que nos capacita, há um Deus que levanta aquele que cai, há um Deus que estende a mão para aquele que quer começar uma nova história, um novo tempo. Então, Batista Vida, entenda comigo: ainda que você tenha errado e falhado, você precisa continuar acreditando que há um Deus que pode te restaurar a partir dessa noite. Você crê para dizer um glória a Deus bem forte comigo? Quantos creem, digam glória a Deus bem forte comigo? Marcos teve algo que muitos não tiveram. Ele teve um mentor. Ele teve alguém que acreditou nele. E é isso que a gente precisa. Se tinha o apóstolo Paulo dizendo: comigo não anda, Deus vai levantar um Barnabé para cuidar de João Marcos. Olha para mim. Às vezes a gente fica tão decepcionado, porque de vez em quando o apóstolo Paulo, que é o foco, aquele que a gente está com expectativa que vai nos ajudar, de repente ele fala assim: não vou te ajudar mais não. E a gente quase morre. Mas eu preciso que você creia. Ainda que o apóstolo Paulo está dizendo para João Marcos: comigo você não anda mais, Deus é poderoso para levantar um Barnabé, para olhar para João Marcos e dizer: João Marcos, se Paulo não quer você com ele, eu vou andar com você. Eu vou te ajudar. Eu sei que Deus pode fazer isso na vida de muitos aqui essa noite. Porque quem levanta Barnabé para cuidar de João Marcos não foi Paulo, não foi o próprio João Marcos, mas Deus levanta Barnabé para que pudesse ajudar João Marcos. Então quando Barnabé, ele pega João Marcos, ele vai até Paulo e diz: Paulo, posso trazer João Marcos para andar conosco? Paulo diz: me ajuda. Paulo diz: grita. Paulo diz: talvez gritaram isso sobre o teu nome esses últimos dias. Talvez uma oportunidade estava para bater, gritaram o teu nome, disseram o seu nome, alguém disse: ele não, porque errou, falhou comigo. Só que Deus vai colocar amor no coração de Barnabé por João Marcos.
E aí olha o que diz a Bíblia em Atos capítulo de número 15, versículo 39. Atos 15, 39 diz assim, olha comigo aqui na tela. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo quem? Navegou para Chipre. Quando Paulo diz, comigo João Marcos não anda, Barnabé falou, vamos fazer uma viagem, eu vou com você para Chipre. Está dizendo isso o texto. Barnabé abraça João Marcos, Barnabé se aproxima de João Marcos. Entenda uma coisa comigo, legado não é sobre falha que você cometeu, é sobre a chance que Deus pode te dar depois do seu erro. Vou dizer de novo para você pegar. Legado não tem a ver com aquilo que você errou, com a sua falha. Tem a ver com a chance que Deus pode te dar depois de um erro. O apóstolo Paulo, eu estou falando sobre o apóstolo Paulo, homem de Deus. Paulo está dizendo, não dou oportunidade mais para João Marcos. Mas o apóstolo Paulo pode ser homem de Deus. É apóstolo, é de Deus, é poderoso, é cheio da presença de Deus. É um homem de fé, mas ele não é Deus. Ele pode até dizer quem anda com ele e quem não anda, mas ele não era Deus. Deus levanta Barnabé para dizer, João Marcos, eu vou te acompanhar, eu vou cuidar de você, João Marcos. Ali é Deus usando alguém para acreditar em João Marcos. Estou dizendo isso porque às vezes a gente fica focado em alguém, focado em uma pessoa, choramingando por causa daquela pessoa que está dizendo, não ando mais com você, não te dou mais oportunidade, você errou, você é isso, você. E a gente fica mal pensando, agora acabou a vida não acabou, porque a vida não resume em uma pessoa nessa terra que te dá oportunidade, não resume em uma pessoa nessa terra que está dizendo que não acredita em você hoje, a vida não se resume nisso, há um Deus acima de todas essas pessoas, e esse Deus que crê em você, pode levantar um Barnabé para caminhar contigo em 2026, Ele pode levantar um Barnabé para te ajudar, para te aconselhar, para te direcionar, para te ensinar como que faz o negócio, para que você acerte para esse próximo ano, te ensinar como cuida da família, te ensinar a ser um homem melhor, te ensinar a ser uma mulher melhor, uma pessoa melhor, em nome de Jesus. Que Deus levante Barnabés para caminhar ao teu lado em 2026. Se você crê, diz um glória a Deus bem forte essa noite. Levanta a tua mão direita e diga comigo, se Paulo, fala com raiva, se Paulo não acredita mais em mim, diga, o meu Deus pode levantar um Barnabé para me ajudar nessa caminhada. A Bíblia não registra o que acontece em Chipre, mas a Bíblia diz algo interessante, deixa claro algo interessante para nós. Ela não diz o que acontece na viagem nem em Chipre, mas registra o que acontece no coração de João Marcos. Ele errou, Paulo não deixa ele voltar, Barnabé abraça ele, e anos depois João Marcos vai voltar melhor do que antes. Quantos de nós não estávamos queimados, vou usar um termo, me perdoe, queimado na praça, não é assim que fala? Ninguém mais acreditava. Quantos? Mas de repente Deus levantou um Barnabé que te ajudou, hein? Quantos de nós, se fôssemos contar a nossa história, nós diríamos, olha, Deus levantou fulano, Deus levantou ciclano, Deus levantou aquela pessoa, Deus levantou o outro para me ajudar, por isso eu cheguei até aqui. Deus levanta Barnabé e agora João Marcos, ele volta melhor. Ele volta agora melhor do que antes, quando foi rejeitado pelo apóstolo Paulo. E aqui é o fechamento da minha mensagem. Os anos passam. Diga comigo, nada melhor do que o tempo. Fala de novo. O tempo é mal para quem continua no erro, mas o tempo é bom para quem decide mudar de vida. Nada melhor do que o tempo. Em Marcos
João Marcos, Evangelho de Marcos, João Marcos está no lençol, ele volta, recua. Em Atos 13, ele vai para a viagem, promete a viagem, no meio do caminho ele recua. Em Atos 15, Paulo diz: não serve mais para mim. Deus levanta um Barnabé para restaurar João Marcos. Os anos passam, o apóstolo Paulo faz as suas viagens missionárias, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. Depois o apóstolo Paulo navega para Roma, ele vai preso para Roma, ele vai ficar em Roma preso, e lá quando ele está preso em Roma, o apóstolo Paulo escreve uma carta ao seu discípulo chamado Timóteo. Como é que chama? Paulo agora está no final da vida. Olha isso, para eu terminar. O apóstolo Paulo no final da vida, na caminhada final, escrevendo na prisão, escrevendo para Timóteo. Agora não está escrevendo para Barnabé, escrevendo para Timóteo. Preste atenção, eu vou terminar. E o apóstolo Paulo vai fazer um dos seus últimos pedidos. E qual é um dos últimos pedidos do apóstolo Paulo? 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Olha comigo, por favor. 2 Timóteo 4, 11. É o texto que eu abri a minha mensagem. 2 Timóteo 4, 11. O apóstolo Paulo está velho, na prisão, escrevendo a carta. E ele escreve para Timóteo. Lê comigo. Toma quem? Quem? Quem é esse? João Marcos. Toma Marcos, traze-o contigo. Entenda, Batista Vida, nada melhor, me ajuda, nada, fala de novo, nada, para quem decide mudar, o tempo é favorável. 2 Timóteo 4, o mesmo apóstolo Paulo, eu vou terminar, que lá em Atos 15 diz: João Marcos não serve, não anda comigo mais. Mas agora Timóteo 4, 11, ele está dizendo o quê? Eu quero João Marcos, manda buscar João Marcos. Eu sinto tanta graça de Deus aqui essa noite, sabe, para pregar essa palavra. Manda chamar João Marcos, traz ele para mim, porque ele é o quê? Útil. Ele é útil para mim. A utilidade agora de João Marcos vai se tornar o seu legado. Então olha que interessante. Primeiro nós temos o texto no Evangelho de Marcos. A gente tem João Marcos desistindo, vestido com lençol. Depois nós temos Atos capítulo 13, ele vai para a viagem. Capítulo 13 de novo, ele desiste. Capítulo 15, ele é rejeitado. Mas a Bíblia não termina em Atos capítulo 15, quando ele foi rejeitado. Eu preciso que você entenda, a vida não termina quando você é rejeitado por alguém. A vida não termina porque você foi rejeitado por alguém. A vida continua, nada é melhor do que o tempo. Ele é rejeitado em Atos 15. Mas o texto continua, a Bíblia vai caminhando. E aí a gente chega então nas cartas pastorais. A gente chega 1 Timóteo, 2 Timóteo. E aí a Bíblia, o último texto falando sobre João Marcos, está dizendo: Ele é útil. Ele é útil. E isso é interessante porque a história, Timóteo está mais próximo do final da Bíblia. Cronologicamente vai acontecendo em sequência. Ele erra no lençol, ele fala que vai viajar, ele desiste da viagem, ele é rejeitado, mas a vida continua. Cronologicamente, mais para o final, é quando o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu rejeitei ele lá atrás, mas eu vi que ele mudou. Eu rejeitei ele lá atrás, mas eu vi que a história dele mudou. Eu rejeitei ele lá atrás, mas eu vi que ele é um outro homem. Eu rejeitei ele lá atrás, mas tem uma coisa: manda chamar João Marcos, porque ele é útil. Ou seja, Batista Vida,
João Marcos não ficou conhecido como alguém que recua, ele não ficou conhecido como alguém que volta para Jerusalém, ele ficou conhecido como alguém que volta para o ministério, volta para o chamado, volta para onde Deus o colocou. Nós seremos conhecidos como aqueles que voltaram, não para trás, não porque desistiu, mas aqueles que voltaram a fazer o que Deus chamou para fazermos. Nós vamos ser conhecidos como aqueles que voltaram a ser úteis. Quem está comigo aqui, Batista Vinda? É isso que eu preciso que você entenda comigo essa noite. Ele fica conhecido não como alguém que abandona agora, porque o final, ele está conhecido como alguém que volta para o ministério. Você não precisa ser lembrado pelo seu erro, você pode ser lembrado pelo seu retorno. Vou te falar de novo. Você não precisa ser lembrado pelo seu erro, você pode ser lembrado pelo seu retorno. Você não precisa ser lembrado porque quebrou, você pode ser levantado como alguém que reergueu. Você não precisa ser lembrado por aquele que parou em 2025. Você pode ser lembrado por aquele que voltou a andar em 2026. Você não precisa ser lembrado por aquele que desistiu no meio da caminhada. Você pode ser lembrado como aquele que voltou a caminhada e concluiu. Você não precisa ser conhecido na faculdade como aquele que tranca a matrícula todo mês, todo semestre desiste. Você pode ter sido conhecido assim, mas em nome de Jesus, 2026 você vai voltar a estudar, vai concluir o teu curso, vai chegar com o diploma na mão e vai dizer: eu desisti muitas vezes, mas o diploma me diz que eu voltei e eu concluí. Pelo amor de Deus, será que tem um crente aqui essa noite? Pode dizer um glória a Deus bem forte comigo? João Marcos, ele volta porque ele é útil. Vou terminar. E ele deixa um legado porque ele produziu algo. A Bíblia no Novo Testamento, quem sabe os livros do Novo Testamento? Começa como? Mateus, Marcos, João. Mateus escreveu Mateus. Quem escreveu o Evangelho de Marcos? João Marcos. Quem? João Marcos. O evangelho que tem na Bíblia foi escrito por João Marcos. É a prova de que ele não apenas desistiu. Ele desistiu um momento, mas ele foi tratado, ele voltou e ele deixou um legado. Quem está comigo aqui essa noite, Batista Vinda? Ele deixou um legado. Ao escrever o evangelho de Marcos, é algo que está dizendo para nós. É como se João Marcos estivesse dizendo: eu falhei na jornada, mas não falhei no propósito. O que Deus tinha para fazer através da vida dele foi concluído. Como que eu termino hoje? Eu termino dizendo que essa mensagem é para algum João Marcos. É para algum João Marcos aqui hoje, que falhou na caminhada, mas que deseja olhar para 2026 como uma oportunidade de reconstruir a história. O culto hoje, essa mensagem hoje é para algum João Marcos, homem ou mulher, que falhou na caminhada, mas que quer olhar para 2026 e dizer: eu falhei lá, mas eu vou ser conhecido, eu vou deixar um legado. E o legado que eu vou deixar não é o legado de quem desistiu, é o legado de quem recomeçou. Você está comigo? Eu quero orar com pessoas aqui essa noite assim. Eu quero orar por você, porque a marca que nós vamos deixar, Batista Vida, nesse tempo que nós estamos vivendo, não é de uma igreja que esconde os seus erros, que esconde as suas falhas, mas de uma igreja que pega os erros, coloca no altar e entende que em Jesus é possível recomeçar. Você está comigo? Olha para quem está perto de você e fala para ele: se ninguém mais acredita em você, hoje nós vamos orar para que Deus levante um Barnabé que te estenda a mão e te ajude a ser a melhor versão que Deus chamou para que você seja. É muito provável que você desistiu
porque pensou que não era capaz. Mas quando Deus te estende a mão, através de alguém, e te levanta, você pode entender: eu posso recomeçar. Vamos recomeçar, João Marcos. Vamos recomeçar, João Marcos. Paulo está dizendo: vem, João Marcos, vem recomeçar. Paulo dizia: vem, João Marcos, vamos recomeçar. Imagine só, em algum momento da vida, alguém falando para você: não tem jeito, não acredito em você. Mas passa um tempo, Deus muda a tua história. Imagina a mesma pessoa dizendo: olha, a tua vida mudou, eu agora acredito em você. Talvez tua esposa tenha dito que não acredita em você, mas se você hoje tomar posse dessa palavra, João Marcos, e mudar a vida hoje, daqui a um tempo você vai escutar ela dizendo: olha, agora eu acredito em você. Talvez teu marido não acredite em você, teus pais não acreditam em você, porque você já prometeu tanto que ia mudar e nunca conseguiu. Pelo que essa noite, olha para mim, João Marcos. Ô João Marcos, creia nessa palavra. A história pode mudar, João Marcos. A porta que está fechada hoje, e talvez foi até você que a fechou, Deus pode abri-la amanhã. João Marcos, vamos recomeçar 2026, João Marcos, vamos reconstruir um legado, João Marcos, levanta, João Marcos, levanta teu rosto, levanta o teu olhar, João Marcos, para de olhar para baixo, olha para cima, porque é do alto que vem o socorro. João Marcos, o céu acredita em você, João Marcos, tem muita gente te acusando, apontando o dedo, mas ele sempre vai levantar um Barnabé para te dizer: João Marcos, eu vou com você, eu viajo, eu vou para Chipre, eu vou onde for preciso, mas eu quero ver você mudar. João Marcos, essa mensagem é para ti hoje. O céu está chamando você, o céu está te chamando. Você está comigo aqui essa noite. É para você não ser lembrado pelo dia que errou, mas pelo dia que você voltou. Não é para ser lembrado pelo dia que falhou, mas é para ser lembrado pelo dia que recomeçou. Deus não está procurando crentes impecáveis, Deus procura crentes disponíveis a recomeçar. É isso que Ele está chamando hoje. O legado não é sobre eu cair, o legado não é sobre nunca ter caído, o legado é sobre quem eu me tornei depois da queda. Deixa eu orar com você. Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos. Hoje eu quero orar por você que precisa recomeçar. Eu quero orar por você que precisa viver um novo tempo na sua vida. Eu quero orar por você, João Marcos, que está angustiado, porque tem um Paulo que está dizendo: você comigo não anda mais. Eu vou orar por você, João Marcos, porque Deus vai te apresentar um Barnabé nesses próximos dias. Fecha teus olhos, Batista Vida. Toda a igreja com os olhos fechados. Mas eu quero hoje uma decisão sua, João Marcos. Paulo diz: traz João Marcos até mim, ele é útil. Eu estou te chamando, João Marcos, dá um passo de fé e vamos recomeçar a sua vida. Onde está você, João Marcos? Se você que é o João Marcos e que quer recomeçar uma nova história a partir de hoje e reconstruir esse legado e está entendendo essa palavra, dá um sinal de fé, fica de pé no teu lugar. Toda a igreja orando. Se você quiser, eu te dou liberdade. Fica de pé, João Marcos. Quero orar por você hoje. Nós vamos recomeçar, João Marcos. O céu está dizendo: você é útil para mim. O céu está dizendo: você é útil para mim. Eu quero te ajudar a recomeçar a tua caminhada. Onde está você? Fica de pé.